Fala pessoal, bora falar um pouquinho sobre espelhos esféricos, óptica, formação de imagem, ok? Quem fala com vocês é o professor Clayton e pegue aí seus cadernos quadriculados, suas canetas, lápis e principalmente régua e capricho, ok? Pessoal, quem são os espelhos esféricos? Bom, eles são chamados assim porque eles são pequenos pedaços de esferas, eles são cortes de esferas refletoras e polidas, então chamamos isso de calota esférica. Como que seria isso? Imagina que eu tenho uma casca esférica e eu faço um corte. Esse lado aqui é chamado de calota, esse lado aqui também é chamado de calota. Beleza? Bom, e o que acontece? Você tem agora duas partes refletoras. A parte externa, refletora, chamamos isso de espelho convexo, e a parte interna, refletora, chamamos isso de espelho côncavo. Tá ok? Vamos em frente. Vale lembrar ainda que as leis da reflexão elas continuam sendo válidas para os seus espelhos esféricos. Beleza? Vamos lá. Bom, quais são os elementos geométricos dos meus espelhos esféricos? Vamos começar por aqui. Isso é um espelho esférico. Isso é uma pequena calota esférica. Tudo bem? Perceba que eu tenho algumas marcaçõezinhas e alguns pontinhos ali. Quem são eles? O primeiro deles é esse daqui, ó, o centro de curvatura. Ele é o centro da esfera, é o centro da esfera refletora, da esfera polida. Isso aqui é somente a casca, então ele é o cara que determina ali a origem de todo mundo. Beleza? O outro ponto principal, o outro ponto extremamente importante é o vértice, ok? Que ele é o ponto que liga, né, a parte do o contato entre o seu espelho e o seu centro de curvatura. Ok? Existe o eixo principal, que é a reta que passa pelo ponto C e pelo ponto V. Então é a reta que une o centro de curvatura e o vértice. Ok? E existe um ponto chamado foco. Ok? O foco ele é metade do segmento CV. Tranquilo? Existe uma grandeza chamada de distância focal, que é a distância do foco até o vértice, ok? E pelo fato de ser exatamente metade, né, o foco está localizado na metade do segmento CV, eu também posso dizer que a distância do centro ao foco também é a própria distância focal, tem o mesmo valor. Tudo bem? E então, de C até V, o segmento CV também é chamado de raio de curvatura, é o próprio raio da esfera. Vale lembrar que de C até A e de C até B também vale raio, ok? A minha conclusão principal, então, é que a distância focal ela vale o raio dividido por 2. Então, a distância focal ela é o segmento CV dividido por 2. Tá ok, galera? Bora falar um pouquinho então do foco, um pouquinho sobre ele, beleza? O foco, na verdade, a gente pode definir como sendo o ponto do encontro dos raios refletidos no espelho côncavo, ok? Então você tem os feixes, apenas os feixes que entram paralelo ao eixo principal, ok? Batem no meu espelho, são refletidos, ok? Incidem no espelho e são refletidos até o ponto focal, como a gente pode ver aqui na imagem. Feixezinho entrou paralelo, foi refletido no espelho e chegou até o foco, assim como esses outros três aqui executaram a mesma coisa. Tá ok, galera? Tudo certinho? Como é que funciona então no meu espelho convexo? No caso dos espelhos convexos, o ato de prolongar os feixes refletidos, tá? A prolongação, a continuidade, a continuação dos raios refletidos sempre vai passar pelo foco, como a gente vê aqui na imagem. Então, o feixezinho bateu, foi refletido, e aí traceja chega até o foco. O feixe de luz bate no espelho, é refletido, traceja até o foco e assim sucessivamente. Beleza? Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre os raios notáveis. Os raios notáveis, eles são, na essência, os feixes que seguem alguns padrões. Cada um deles segue um padrão diferente e a partir desses padrões a gente pode formar a imagem logo em seguida. Como assim, então? Você pode encarar os raios notáveis como sendo nada mais nada menos do que ferramentas que você possui para poder formar e auxiliar na sua formação de imagem. Por exemplo, né, o raio de luz incidente paralelamente ao eixo principal. A gente acabou de ver que o feixe que entra paralelo ele vai ser refletido em direção ao foco. Beleza? Então todo feixe que entrar paralelo ele deve passar após a reflexão pelo ponto foco. Tudo bem? Isso é válido também para o meu espelho convexo. Esse é o primeiro raio notável que você vai estudar, é um dos principais, um dos fundamentais, ok? Faz o desenho bonitinho, faz belezinha aí, tudo bem. Isso vai ajudar bastante na hora de você analisar a formação de imagem.
Um segundo raio notável, tá? É o raio luminoso que, passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelamente. Tudo bem? Tá certinho? Então vamos lá. Olha, o feixezinho passou pelo foco e ele sai paralelo ao eixo principal. Então entra pelo foco, sai paralelo. Isso também é válido no espelho convexo. Dá uma olhada. Ele entra em direção ao foco, tá? Você prolonga ele aqui, ó, passando pelo foco, tudo bem? E aí ele é refletido, então, paralelamente. Tudo certo? Continuando, galera. Já o raio de luz que passa pelo centro de curvatura, esse volta sobre ele mesmo. Então ele vai bater e refletir sobre ele mesmo. Dá uma olhada que bonitinho que fica. Ó, entra pelo centro e volta pelo centro. Aqui vai ser igual. Só que ele não pode vir daqui de trás. Lembra? A superfície espelhada é a parte de dentro no côncavo e a parte de fora no convexo. Então, ele entra em direção ao centro, tá? Você prolonga na direção do centro e aí, então, o feixe é refletido sobre ele mesmo. Ok? Mais um raio notável é aquele que passa pelo vértice. O que passa pelo vértice, ele vai ser refletido simetricamente. O que significa isso, então? Significa que o eixo principal ele vai ser considerado a sua reta normal ao espelho e o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Mas ele é mais um coringa para a gente usa menos esse daqui em espelhos, pelo fato que a gente precisa de duas, ou uma folha quadriculada para poder determinar quem que é, através de semelhanças de triângulos, ou eu tenho um transferidor para poder determinar o ângulo exatamente. Vale lembrar que o raio notável que vale para o espelho côncavo tem que valer também para o meu espelho convexo. Então acontece o mesmo no espelho convexo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá ok? Dá uma conferida nos seus desenhos, vê se está tudo direitinho. Tá? Confere direitinho, faz em escala, porque agora a gente começa a falar sobre formação de imagens em espelhos côncavos. Então, galera, vamos pensar o seguinte, né? Como funciona a formação de imagens nos espelhos côncavos? Primeiro, eles podem formar imagens com características das mais diversas possíveis, a gente vai ver cada uma delas. Segundo, né, eles possuem um amplo campo de aplicações, desde espelhos para maquiagem até espelhos para grandes telescópios, como é o caso do Hubble, por exemplo. As imagens formadas dependem da posição do objeto em relação ao espelho, então se eu afastar ou aproximar o resultado vai ser diferente, beleza? E para obter a imagem de objeto devemos utilizar pelo menos 2 raios notáveis, tá ok? Vamos começar? Bora lá então. Primeiro caso, eu vou colocar o meu objeto antes do centro, ok? O centro está aqui, à esquerda dele então o objeto. Quais são os raios notáveis mais legais para eu estar utilizando? Eu posso usar aqui, ó, entra pelo centro, volta pelo centro, posso colocar ele entrando paralelo, saindo pelo foco, entra pelo vértice, sai, reflete simetricamente. A escolha é minha. Então eu vou fazer qual? Entra paralelo, sai pelo foco. E depois eu faço entra pelo centro e volta pelo centro. Tudo bem? Cadê a minha imagem? Bom, a imagem está ali, ó. Ela forma exatamente na união dos feixes de luz. Vamos lá. Qual a origem deste feixe de luz que foi refletido? Ele saiu da cabeça da seta. Onde então ele se encontrar, ele vai formar também a cabeça da seta. Onde está a base da seta? No eixo principal. Onde estará a base da imagem da seta? Também no eixo principal. Ok? Essa imagem tem algumas características. A primeira delas é que ela é uma imagem real, ela é formada pelos feixes de luz e não por prolongações ou continuidades. Ela é invertida, enquanto o meu objeto aponta para cima, a imagem aponta para baixo. Ela é menor, você visualmente pode até colocar uma régua aí na tela se você quiser. Você percebe que ela é menor, a imagem menor do que o objeto. E ela é formada entre o centro e o foco. O que significa isso? Que toda vez que você tiver um objeto antes do centro, em qualquer posição antes do centro, as características dessa imagem formada serão sempre real, invertida, menor, entre o centro e o foco. Qual menor? Sem números agora. Depois a gente fala como você vai determinar isso numericamente. Ok? Vamos em frente. Próximo caso. Eu coloco meu objeto agora sobre o centro. Então ali está meu objeto sobre o centro. Percebe que aqui eu já tenho um problema. Eu não posso colocar um feixe de luz entrando pelo centro. Porque eu já estou em cima dele. Por isso que é interessante, né, e é vantajoso nós termos vários feixes notáveis, vários raios notáveis. Então vamos pegar o primeiro aí, né? Entra paralelo, sai pelo foco, e depois entra pelo foco, sai paralelo. No encontro da reflexão, eu tenho então a imagem formada. O
que você está vendo ali? Mais uma vez, feixe de luz encontrando com feixe de luz. Então essa imagem ela vai ser real. Ela é novamente invertida. E ela é também do mesmo tamanho. Pode colocar a régua aí mais uma vez. Beleza? Onde ela está formada? Ela está formada exatamente no centro. Tudo bem? Belezinha? Mais um caso, galera. Vamos em frente. Parece que eu estou andando rápido, mas você ainda tem a vantagem. Né? Você pode pausar, fazer suas anotações, fazer o seu desenho. Ok? Então a dinâmica de como acompanhar essa aula é sua. Você escolhe o ritmo que você vai querer seguir. Ok? Não se esqueça disso. Onde eu vou colocar o objeto agora? Vou colocar entre o centro e o foco. Coloquei meu objeto ali entre o centro e o foco. Não posso mais pensar em ficar variando muito meus raios notáveis. Eu gosto de 2, eu vou usar 2. Eu gosto muito do entra paralelo, sai pelo foco. Gosto muito do entra pelo foco, sai paralelo, quando estou falando em espelhos. Olha que diferente. Mais uma vez, a imagem formada vai ser real, pelo fato de ser o próprio feixe de luz refletido. Só que agora mudou um pouquinho, né? Ainda é invertida, porém, ela é maior. Então, você aproximando o seu objeto do espelho, você faz com que a sua imagem fique cada vez maior. Nesse caso, agora localizada antes do centro. Percebeu a simetria do primeiro caso com esse? A gente estudou isso em princípios da óptica geométrica, né? A gente falava muito sobre isso daí, que é o princípio da reversibilidade. Se você pegar essa imagem virada de cabeça para baixo, você vai perceber que é basicamente o mesmo desenho que a gente fez agora há pouco. Tudo bem? Bora lá, vou arrastar o objeto mais próximo novamente. Agora ele está sobre o foco. Então ali está meu objeto. Eu já não posso mais usar entra pelo foco e sai paralelo. Eu posso entrar entra paralelo, sai pelo foco. Posso usar ele sem problema nenhum. Mas já não dá para entrar pelo foco. Já está em cima do foco. O que eu faço? Eu vou usar entra pelo centro e sai pelo centro. O que vai acontecer aqui, professor? Bom, aqui os dois feixes de luz estão saindo paralelos. Qual a característica disso? Chamamos isso, então, de imagem imprópria. Nem o feixe de luz, nem a continuidade deles vão se encontrar, fazendo, então, com que essa imagem não seja formada num campo visual. Chamamos ela de imprópria e não de inexistente, porque, matematicamente, a gente define que retas paralelas se encontram no infinito. O que significa isso? Que esses feixes mesmo, eles estando paralelamente localizados, no infinito eles tendem a se encontrar. Ok? Bora lá. Próximo caso, esse é o último caso dos espelhos côncavos. Eu vou colocar meu objeto localizado entre o foco e o vértice. Eu estou aproximando sempre, né? E, mais uma vez, entra paralelo, sai pelo foco. E agora entra pelo centro e volta refletido pelo centro. Percebe que se for depender do feixe de luz refletido, não forma imagem. Porém, se eu der continuidade aos meus feixes de luz, o que vai acontecer? As continuidades vão se encontrar aqui atrás, formando uma imagem maior. E dessa vez ela não é em sentido oposto, ela não é invertida, ela é chamada de direita. E a natureza dessa imagem ela é virtual. O que significa ter natureza virtual? Significa que a imagem ela não é formada pelo feixe, mas sim pela continuidade do feixe. Significa que essa imagem ela não pode ser projetada, significa que essa imagem está dentro do espelho. Ok? Tudo isso como foi discutido lá nos espelhos planos. Ok? Quando se fala em natureza da imagem. Onde essa imagem está localizada? Dentro do espelho. Ela está localizada dentro do espelho, então ela está localizada depois do vértice. Tudo bem? Por que eu estou fazendo essa localização de antes e depois? Tem alguns exercícios que são meio chatos. Eles não vão colocar isso aqui só como um eixo principal, eles podem colocar isso aqui dentro de um plano cartesiano. E aí você tem que fazer localização. Fique atento, alguns exercícios colocam vértice como 0 e outros colocam centro como 0. Ok? Vamos agora falar sobre a formação de imagem em espelhos convexos. Ok? Vamos entender primeiro como funciona e aí a gente tem uma grande vantagem. Quando a gente fala de espelhos convexos, primeiro que só tem um caso, né? Que você só tem a opção de colocar o objeto fora do espelho. Segundo, que ele é um espelho que tem por característica aumentar o campo visual. E se ele aumenta o campo visual, eu consigo enxergar uma grande área. A desvantagem é que eu perco em taxa de resolução. Então as imagens elas ficam menores. Porém, eu consigo visualizar uma grande área. Quando que isso aí é útil? É útil quando eu estou pensando num retrovisor de um automóvel, que eu preciso de uma grande área para manter a segurança.
É útil quando eu estou pensando no supermercado, que eu preciso manter a garantia dos meus produtos, né? Loja de maneira geral. É importante isso. Tudo bem? Vamos ver a formação de imagem, então, como funciona? Bom, eu vou colocar meu objeto, depois o vértice, ou seja, fora do meu espelho, e vou usar os raios notáveis. O feixe que entra paralelo, sai pelo foco. Lembra que eu vou prolongar o feixe de luz, ok? E o meu feixe, que entra em direção ao centro, é refletido na direção do centro. Aqui eu tenho, mais uma vez, o encontro de duas continuidades. A gente já sabe o que isso significa. Isso significa que nós teremos uma imagem do tipo virtual, ok? Logicamente, essa imagem formada, você visualmente percebe que ela é também menor. E ela é também direita. Tudo bem? Onde ela está localizada? Ela está localizada dentro do meu espelho, ela está localizada entre o foco e o vértice. Ok? Bom, só que eu tinha comentado há pouco tempo atrás que a gente falaria também sobre como determinar certos valores, né? Tamanho disso, tamanho daquilo, posição, enfim. Bom, para isso a gente chega na chamada equação dos espelhos esféricos, a equação de Gauss, a equação da formação de imagem, tudo bem? Equação dos pontos conjugados. Eu tenho aqui um objeto, ok? Feixe de luz entrou paralelo, saiu pelo foco, entrou pelo centro e foi refletido pelo centro, formando a imagem, ok? Bom, eu tenho um monte de triângulo aqui, né? Eu tenho esse triângulo, eu tenho um monte de triângulo mesmo que eu posso estar analisando. Ó, esse daqui, esse daqui é um triângulo proporcional a esse daqui, só estou te dando uma ideia, tá? Assim como eu tenho esse daqui, um triângulo proporcional a esse daqui. Então, são dois triângulos que a gente pode chamar de semelhantes. Tudo bem? E, por consequência, esses triângulos sendo semelhantes, eu consigo fazer algumas determinações matemáticas. Ok? Eu não vou fazer a demonstração aqui, fica aí de tarefinha para você, ok? Mas eu consigo, através dessa semelhança de triângulos, chegar na chamada equação de Gauss. Ok? Eu vou chamar essa distância, né, do objeto até o vértice de P. Eu vou chamar a distância da imagem até o vértice de P', e vou chamar a distância, ok, do eixo principal até o ponto da seta, até o ponto mais alto da seta de O, tamanho do objeto. Assim como eu vou fazer que a distância do eixo principal até o ponto mais alto da minha seta imagem seja chamado de I, tamanho da imagem, ok? E aí eu terei a minha equação de Gauss, conhecida como 1 sobre foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', deixo de tarefa para você demonstrar isso aí, ok? E eu tenho A, chamado também de aumento linear transversal, que eu também tiro por cima de triângulos, né? Que seria a altura da imagem dividida pela altura do objeto, igual a menos P' sobre P, então menos distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Tá ok, galera? Belezinha. Pessoal, por convenção, nós temos algumas regrinhas de sinal. Tudo bem? A minha regrinha de sinal aqui, ela diz que o foco do espelho côncavo sempre vai ser taxado como positivo e do meu espelho convexo como negativo. O meu P, que é para objetos reais, ele vai ser chamado de P maior que zero para objeto real, e quando for objeto virtual, ele vai ser chamado de P menor do que zero. A minha imagem real vai ter um P' maior que zero, e a minha imagem virtual vai ter um P' menor que zero. Ok? E através do aumento, eu consigo determinar quando ele for maior que zero, a imagem é direita, quando ele for menor que zero, a imagem é invertida. Você deve ter percebido que toda a imagem direita, ela também é virtual, ok? Vale lembrar então, né? Aumento maior do que 1 significa que o objeto é maior do que a imagem, aumento igual a 1, os dois têm o mesmo tamanho, e aumento menor do que 1, o objeto é menor do que a imagem. Tudo certo, galera? Tá belezinha? Volta, refaz os seus desenhos, revisa, faz a tarefinha, determina a equaçãozinha de Gauss. Tudo bem? É isso, galera. Falou. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.